Bom, pessoal, turma de administração, da disciplina de estatística aplicada à administração, na lista de exercícios, a gente começando com a questão 3, uma questão que algumas pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade, ela pede que ela dá uma tabela, não é isso? E aí diz no enunciado, com a amostra abaixo, construa um histograma, incluindo classes, valores médios e frequência absoluta. Bom, vocês já sabem como encontrar o valor médio e a frequência absoluta. No entanto, há uma dificuldade para montar a tabela e incluir as classes. E aí eu remeto àquelas fórmulas que nós vimos em sala de aula, que nos dá critérios para encontrar o valor dessas classes. Então observem aqui que nós temos na nossa tabela, se vocês observarem bem a questão 3, vocês vão observar lá que a tabela, elas possuem 6 colunas e 5 linhas. Então, ao todo nós temos 30 dados, 30 informações, que poderiam ser a idade de algum aluno, a média das notas. A questão não diz o que é, então a gente só apenas denomina 30 dados. Vocês vão observar lá que quando colocarem em rol, ou seja, organizarem todos os dados, e aí colocarem para descobrir o maior e o menor valor, que o maior valor ele vai ser 10,2 e o menor valor será 8. Então o que é que a gente vai fazer para começar a organizar a nossa tabela? Nós vamos descobrir a quantidade de classes, bem como também a amplitude das classes. Então, primeiro encontrando aqui a quantidade de classes, utilizando esta fórmula que nós vimos em sala de aula, que significa K relacionada à quantidade de classes, dá igual a 1 mais 3,3 vezes log de N. Então, vocês vão utilizar da calculadora de vocês, enquanto eu faço o meu cálculo aqui, para que possamos encontrar o valor da quantidade de classes. Quem é esse N, pessoal? Professor, esse N, quem seria? Esse N será a quantidade de dados. Lembram lá que eu falei que era uma tabela com 6 colunas e 5 linhas. O total de 30 dados. Logo, N vai ser 30. Então, simplesmente nós vamos aplicar na fórmula. K vai ser igual a 1 mais 3,3 vezes o log de 30. Vocês fazendo na calculadora de vocês e eu fazendo aqui na minha, nós vamos encontrar que o log de 30 ele vai ser, quer dizer, o log de 30 vezes 3,3, o valor de K ele vai ser no total de 5,87, ou seja, log de 30, 1 mais 3,3 vezes o log de 30. Vocês vão pegar o log de 30, vão encontrar o logaritmo de 30, multiplicar por 3,3 e depois disso vão somar mais 1. E aí ao fazerem isso, vão encontrar o valor de 5,87. Arredondando, nós podemos, para a classe não ficar quebrada, vamos colocar o quê? Que o valor dessa classe, ela vai ser exatamente 6, né? Ou considerando aqui, K vai ser igual a 6. O que é que significa isso, pessoal? Que nós temos ao todo 6 classes, né? Vamos colocar aqui 6 classes. Guardem bem essa informação aqui. Nós temos ao todo 6 classes na nossa tabela. No entanto, necessitamos saber ainda qual o valor da amplitude dessas classes. Então a amplitude ela vai ser o que? A amplitude ela vai ser o maior valor. O que é a amplitude, pessoal? É a diferença entre o valor menor e o valor maior dentro de uma classe. Então o maior valor vai ser quanto aqui? 10,2. Eu vou ter aqui 10,2 menos, quanto é o menor valor? 8. 8 será o meu menor valor, dividido pelo número de classes, que vai ser 6. Então, o que é que eu vou fazer aqui?
para achar a amplitude dessas classes. Eu vou pegar 10,2, que eu vou ter aqui, menos 8, e vou pegar esse valor, que vai dar 2,2, e vou dividir por 6. Ao calcular esse valor, a minha amplitude ela vai ser igual a 0,36. Assim como a gente arredondou no valor da quantidade de classes, a gente pode arredondar aqui também. A amplitude ela vai ser o que? Depois do 3 está acima do 5, vamos arredondar para 4. 0,4. Então, achamos o valor da nossa amplitude. 6 classes com amplitude 4. Então, como isso vai ficar na tabela? Vai ficar na tabela, pessoal, da seguinte forma. Nós teremos ao todo 6 classes com amplitude de 0,4 entre elas. Então, como é que vai ficar isso aqui? Coloquei aqui a imagem para vocês no computador para que vocês possam observar. Então, na nossa questão 3, vai ficar dessa forma. Observem bem aqui, que nós temos 6 classes. Bom, 6, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E uma amplitude de 0,4 entre cada uma. De 8 a 8,4, 8,4 a 8,8 e assim sucessivamente. Então, a partir disso, vocês vão encontrar o valor da frequência absoluta. Diante daquela tabela, vocês vão encontrar. Vamos montar outra tabela aqui, frequência absoluta, o chamado FI. Vamos colocar um pouquinho mais aqui em cima para que vocês possam observar. E aí vocês vão ter frequência absoluta, vocês vão somar todos os valores. Quantos números estão inseridos entre 8 e 8,4? Vale lembrar que vai de 8 a 8,3. São X números. De 8,4... nessa segunda classe é 8,8, então você vai pegar até 8,7. E aí vamos colocar. No total aqui, quando vocês se encontrarem, a soma de todos esses resultados aqui, ela vai ter que dar exatamente igual a 30, que é o meu número total de dados. Então fica aí a dica dessa questão para vocês. E qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo ou com algum colega de vocês.